Bom dia, então, pessoal. Ah, Iniciando mais um encontro síncrono. Diferente do que a gente vinha fazendo às quintas, né? Excepcionalmente essa semana, devido ao feriado da quinta, eu estou antecipando o encontro de vocês. E como primeira parte desse encontro, eu vou dar uma passada no material que está disponibilizado lá no Moodle para vocês. Vou dar uma explicada geral do desse conteúdo, e aí depois disso a gente vai trocando algumas ideias, tá? Vou apresentar aqui a guia, que está o material, eu acabei de acessar ele através ali do Moodle, certo? Bom, gente, uma das coisas que a gente tem que tratar na unidade 3, além das portas lógicas, é a álgebra booleana, tá? A álgebra booleana é simplesmente a álgebra que rege todos os nossos sistemas digitais. É uma álgebra muito simples na sua concepção, mas ao mesmo tempo ela é bastante poderosa no quesito do que a gente consegue fazer através dela. Tá? Lembrando, gente, a álgebra booleana não vai trabalhar diretamente, não, pelo menos, né, com valores decimais. A álgebra booleana vai trabalhar basicamente com valores binários. E uma soma booleana não se comporta exatamente como uma soma algébrica, 2 mais 2 igual a 4. Tá? A gente até consegue, mais lá no futuro, fazer esse tipo de operação, mas não é o objetivo agora. Tá? O objetivo, então, é a gente estudar primeiro essas operações e depois a gente vai trabalhar com elas no futuro para criar sistemas mais complexos, ok? Primeira operação que a gente trabalha, que foi mostrado na outra aula, deixa eu só aceitar mais um aluno aqui. Primeira operação, então, que foi mostrada na outra aula é a operação de complemento, ou a operação de negação. Ela é muito simples, gente. Quando você está passando por uma porta do tipo NOT, simplesmente vai inverter o teu sinal. Se ele está 0, ele vira 1, e se ele está 1, ele vira 0. Para a gente simbolizar isso, para a gente poder escrever isso e não utilizar a porta lógica em si, a gente põe uma barrinha em cima dessa variável. O que significa que esta variável está passando por um processo de negação. Tá? O valor dela vai mudar, seja qual for esse valor que ela tinha antes. Se era 0, fica 1, se é 1, fica 0. Tá? Uma outra operação que a gente costuma trabalhar também é a da adição booleana, que é a nossa porta já conhecida ou. Como é que ela funciona? Se eu somar 0 com 0, eu vou ter 0. Se eu somar 0 com 1, eu vou ter 1. Se eu somar 1 com 0, eu só troquei a ordem aqui no caso, eu também vou ter 1. E se eu somar 1 mais 1, aí que vem a diferença da álgebra tradicional, eu vou continuar tendo 1. Eu vou continuar tendo valor alto. Então a porta ou, ela funciona como se fosse o seguinte: ou eu posso ter essa entrada, ou eu posso ter esta entrada, ou eu posso ter as duas, que eu vou lhe fornecer um valor alto. Já a multiplicação booleana, ela é uma porta mais restrita. Tem que haver as duas condições em nível lógico alto para que eu tenha um nível alto na saída. Se eu fizer 0 vezes 0, eu vou ter 0. Se eu fizer 0 vezes 1, eu vou ter 0. Se eu fizer 1 vezes 0, eu vou ter 0. Se eu fizer 1 vezes 1, eu vou ter 1. Tá? Ela lembra muito a nossa multiplicação tradicional. Tá? Qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Isso a gente já tinha visto nas outras aulas ali, mas se recapitula aqui na álgebra booleana. Quanto às leis da álgebra booleana, elas são muito intuitivas. Tá? Como assim intuitivas? Elas são muito intuitivas no sentido de que vocês já imaginam que vocês poderiam aplicar elas. Vocês já imaginam que vocês poderiam fazer isso porque vocês fazem isso na álgebra tradicional. Mas é bom deixar isso claro. Por exemplo, existe a lei comutativa tanto na adição quanto na multiplicação. Não faz diferença, gente, se vocês somarem A mais B ou B mais A. Não faz diferença. Não faz diferença se vocês fizerem A vezes B ou B vezes A. Tá?
Alguns de vocês devem estar pensando, professor, mas nunca vai fazer diferença. Depende, gente. Soma de matrizes faz diferença se tu tá somando matriz A com matriz B ou matriz B com matriz A. Tá? Tem que ser tomado cuidado com isso. Nem todas as operações que parecem soma vão conseguir ter essa mesma propriedade comutativa. A associativa, ela diz o seguinte: se eu realizar primeiro B mais C para depois somar com A, eu vou ter o mesmo resultado de que se eu somar A com B e depois fazer essa soma com C. Ou seja, não importa com quem eu somo primeiro, tá? Eu vou ter sempre o mesmo resultado. Bem como na multiplicação. Não importa se eu multiplico primeiro B vezes C para depois multiplicar com A, ou se eu multiplico A vezes B para depois multiplicar com C. Vai funcionar da mesma forma. É isso que essa propriedade diz. Por fim, lei distributiva. A lei distributiva diz que eu posso somar B mais C e multiplicar com A, que eu vou ter o mesmo resultado que se eu multiplicar o A nos dois e depois fazer essa soma. Tá? Basicamente, é tudo que vocês já aplicavam em aritmética e matemática normalmente, só que agora vocês vão poder aplicar com a adição booleana e com a multiplicação booleana. Tá? Daí, entra-se no domínio de regras da álgebra booleana. Tá? Essas regras da álgebra booleana, elas são muito úteis quando a gente quer simplificar funções. Tá? Nesse momento, vai parecer que é muita regrinha. Nesse momento vai parecer, meu Deus, quanta coisa que eu tenho que decorar. Mas na verdade vocês não vão decorar isso. Vai chegar no momento, gente, que vocês vão começar a simplificar funções booleanas através disso e vocês meio que vão fazer no automático. Por exemplo, aqui, ó. O que quer dizer esse A mais zero igual a A? Gente, ele quer dizer o seguinte: A é uma variável. Tá? Ela pode ser um valor tanto 0 quanto 1. Digamos que o valor de A seja 0. 0 mais 0 vai dar quanto? 0. Perfeito. Digamos que o valor de A seja 1. 1 mais 0 vai dar quanto? 1. Então, o que essa regrinha está me dizendo? Não importa qual que seja o valor de A. Se for somado com 0, a saída vai ser sempre igual ao valor que A era. Tá? Aqui na regrinha 2 já acontece o contrário. Qualquer número na adição booleana somada com 1 vai dar 1, gente. Não importa qual que seja o valor de A. Digamos que A seja 0. Bom, 0 mais 1 vai dar 1. Digamos que A seja 1. 1 mais 1, segundo as regras da adição booleana, também vai dar 1. Não faz diferença. A mais A diz que é igual a A. Vamos testar. Quando eu estou somando duas variáveis iguais, quer dizer que o mesmo valor que está aqui vai estar aqui. Então, digamos que o valor de A seja 0. 0 mais 0 vai dar 0. Digamos que o valor de A seja 1. 1 mais 1 vai dar 1. Então, seja qual for o valor de A, se o A está somando com ele mesmo, eu vou ter esse mesmo valor na minha saída. Tá? E esse A mais complemento de A é bem interessante aqui. Ó. Esse complemento de A é uma operação de negação. Então, digamos que A seja 0. Complemento de A vai ser, então, portanto, 1. Vou ter 1 na minha saída. Agora, digamos que o A seja 1. Qualquer número somado com 1, pela adição booleana, né, vai dar 1 na minha saída. Então, sempre que eu encontrar qualquer uma dessas condições, gente, na minha expressão booleana, na minha expressão que define o meu circuito lógico, eu posso utilizar essas simplificações para eu reduzir o tamanho dela. Ela vai funcionar da mesma forma. A diferença é que, por exemplo, aqui, ó, eu economizo uma porta OR, se eu simplesmente substituir por 1. Tá? As regras da multiplicação booleana são um pouco mais simples. Se eu tiver A vezes 0, eu vou ter 0. Se eu tiver A vezes 1, eu vou ter A. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1, simplesmente eu vou repetir esse resultado. Se eu tiver A vezes A, vai ser A. Como assim? 0 vezes 0, 0. Digamos agora que A seja 1. 1 vezes 1, 1. E se eu multiplicar o A pela sua negação, gente, vai ser sempre 0 por quê? Supondo, por exemplo, que A seja 1 aqui. A negação de 1 é 0.
Qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Digamos que o A seja zero. Bom, a minha saída já vai ser zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. São regras simples, mas elas são muito poderosas quando a gente precisa simplificar esses termos. E tem as regras mistas. Por exemplo, quando eu tenho o complemento de uma variável duas vezes, significa o quê? Digamos que o A seja zero. Daí eu fiz a negação do A. O A virou 1. Fiz a negação dele de novo. O A virou zero. Então, uma variável booleana negada duas vezes acaba sendo ela mesma. Tá? Essa outra simplificação aqui diz o seguinte. Ó, eu não vou conseguir abrir ela aqui para vocês. A demonstração dessas regras mistas, elas estão ali nos vídeos que eu coloquei para vocês. Mas elas são úteis quando a gente encontrar elas dentro dessas equações. Por exemplo, A mais A vezes B, vocês podem simplesmente trocar por A, que vai ter a mesma solução. Tá? Eu gostaria de abrir isso aqui num quadro para poder explicar melhor para vocês, mas acho que eu não vou conseguir aqui. Vamos trabalhar com essas regras mistas por enquanto assim. Se der, depois eu vejo se eu consigo abrir no quadro para demonstrar para vocês o porquê que é possível fazer essas simplificações aqui. Tá? Beleza. Antes de entrar no exemplo aqui, eu vou explicar bem rapidinho o que são os teoremas de De Morgan. Tá? Apesar de eles terem um enunciado mais complexo, eu já adianto para vocês. Ó, gente, se vocês se depararem com essa expressão aqui no equacionamento de vocês não vão conseguir fazer nada com isso, a não ser que vocês abram essa expressão através do teorema de De Morgan. O que ele diz? Ele diz que se você fizer A vezes B negado, é a mesma operação de que se você fizer A negado mais B negado. E o segundo teorema fala algo complementar. Se você fizer A mais B e negar, é a mesma coisa como se você multiplicasse A negado vezes B negado. Tá? Vou demonstrar isso aqui para vocês, do que a gente está tratando. Vou abrir aqui o meu Logisim. Vou parar a apresentação dessa tela aqui e vou abrir o meu Logisim. Vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro teorema de De Morgan. Aqui era para sair um segundo, mas acabou não... Não sei, ele não reconhece esse caractere especial. Segundo, vou deixar assim. Ele não reconhece. Segundo, primeiro teorema de De Morgan. O primeiro teorema de De Morgan diz o seguinte: se eu tiver um circuito assim, uma multiplicação aqui e uma negação na minha saída dessa multiplicação.
Tá? Este circuito tem que funcionar da mesma forma que este circuito aqui. Vamos testar isso. Aqui eu vou colocar uma entrada. Essa aqui vai ser minha entrada A. Eu vou colocar outra entrada, essa aqui vai ser minha entrada B. E aí eu vou puxar aqui para os meus circuitos. Aqui vem para a entrada A, aqui vem para a entrada B, aqui vem para a entrada A e aqui vem para a entrada B. Tá? Esse circuito aqui, ele está fazendo a seguinte função. Não sei se eu vou conseguir colocar um print de tela aqui. Acho que não. Não vou conseguir escrever a expressão. Uma pena. Vou fazer o seguinte. Esse primeiro circuito ali de cima, gente, é simplesmente A vezes B barrado. Não consigo diminuir menos que isso. Deixa eu ver. Não, não consigo. E o segundo circuito ali de baixo é A mais B. Só que eu barro as minhas entradas logo aqui na entrada. O que o teorema de De Morgan, o primeiro teorema de De Morgan diz é o seguinte: essas duas expressões, elas têm que me cuspir o mesmo resultado. Vamos testar. Por exemplo, se eu colocar aqui na minha entrada 1, ambas deram 1 na minha saída. Se eu colocar 1 na minha entrada B, ambas deram 1 na minha saída. E se eu colocar as duas entradas como 1, ambos os circuitos deram 0 na minha saída. Tá? Isso ajuda a gente depois na hora de simplificar as expressões também. Ok? Uma coisa que vocês vão notar aqui em circuitos digitais é que muitas vezes vocês vão conseguir realizar uma mesma operação, vocês vão conseguir ter uma mesma funcionalidade com circuitos diferentes. E mais, vocês vão conseguir ter toda a mesma operação com circuito até às vezes bem mais simplificado daquilo que vocês tinham feito. Tá? Essa é a ideia da simplificação através da álgebra booleana. Eu vou provar agora para vocês que o segundo teorema de De Morgan também é verdadeiro. O segundo teorema de De Morgan estabelece o seguinte, ó. Ele estabelece, vou botar logo aqui embaixo, que A mais B barrado é igual a barrado vezes B barrado vezes C. Então eu vou deletar essas portas aqui.
Vou pegar uma porta ou. Vou pegar aqui de cima. Como é que eu sei que esses dois circuitos são equivalentes? Se, para as mesmas entradas, eles me fornecem a mesma saída. Então eu vou começar a testar. Eu vou colocar nível alto na entrada A. Ó, os dois zeraram. Com A e B zero, eles voltam para 1. Eu vou colocar nível alto na entrada B. Os dois zeraram. Eu vou colocar os dois em nível alto. Os dois continuam em zero. Então esses dois circuitos funcionam da mesma forma. Ou seja, essa expressão aqui se comporta da mesma forma que essa expressão. Como que Morgan chegou nessas conclusões? Como que ele fez até aí? Gente, não interessa para nós. Graças a Deus que um cara desse conseguiu desvendar, solucionou esse mistério matemático e achou essas soluções para nós. É que nem identidade trigonométrica. Meu senhor, como é que um cara descobriu que seno de A vezes seno de B me dá toda aquela tripa ali que acaba me simplificando as funções trigonométricas? Não sei. Que bom que ele descobriu. Nós, como técnicos, vamos utilizar esse ferramental matemático e vamos aplicar aqui nos nossos circuitos, tá? Até aqui, gente. Tá, beleza? Entenderam aqui o que eu quis passar com essa explicação? Tranquilo. Então, tá. Qualquer dúvida, me parem, perguntem, que a gente debate, ok? Vamos voltar aqui ao conteúdo da aula. Deixa eu parar aqui a apresentação. E é isso o conteúdo da aula, tá, gente? O conteúdo teórico, na verdade. Depois, claro, vão vir os exemplos aqui, vão vir os exercícios. Eu vou pegar aqui um desses exemplos só e vou debater ele um pouco com vocês, que é esse aqui, ó. Digamos que a gente tem essa expressão maior aqui. A vezes B mais A vezes B mais C mais B vezes B mais C, tá? É uma expressão grande, e eu quero ver se eu não consigo simplificar ela através das regras da álgebra booleana. Então, sempre que eu, Douglas, encontro uma expressão assim, principalmente, ó, pessoal, uma expressão que contém elementos que podem ser multiplicados um pelo outro, eu começo a fazer um processo que eu chamo de abrir ela. Ou seja, eu pego esse A, multiplico tanto por B quanto por C. E eu pego este B, multiplico tanto por B quanto por C aqui, tá? A gente chama isso de propriedade distributiva. A gente distribui essas multiplicações. Então eu vou ter A vezes B, que veio aqui da minha expressão anterior. Daí depois eu vou ter A vezes B novamente aqui, porque eu multipliquei aqui. Depois eu vou ter A vezes C. Depois eu vou ter B vezes B. E depois eu vou ter B vezes C. Bom, primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, pessoal. E eu vou tentar fazer da seguinte forma. Eu vou duplicar essa aqui e vou tentar abrir ela lado a lado. Vamos ver se vai dar certo. E vou apresentar essa tela. Aí. Eu vou vir aqui nas regras
E vamos ver se eu consigo aplicar alguma dessas regrinhas aqui que a gente viu, tá? Beleza. Primeira coisa que eu vejo aqui, ó. B vezes B. B vezes B, gente, quer dizer que eu tenho uma variável multiplicando por ela mesma. A gente viu aqui na regra 7 que uma variável que multiplica por ela mesma pode ser simplificada por ela mesma. Então é isso que eu faço aqui nessa segunda operação. Eu pego esse B vezes B e simplifico para B. Tá? Outra coisa que dá para ser feito. A vezes B mais A vezes B. Tá? Posso simplificar isso aqui? Posso. Como é que eu posso fazer isso? Gente, vejam aqui a terceira regra da adição. Uma variável multiplicada, somada por ela mesma vai ser igual a ela mesma. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, eu não tenho uma variável aqui. Eu tenho duas variáveis, uma multiplicando por elas mesmas. Bom, gente, a questão é que o resultado dessa multiplicação vai ser igual aqui e vai ser igual aqui. Tá? Então, o que eu faço? Como eu tenho uma multiplicação que se repete aqui, como eu tenho uma operação com o mesmo resultado que se repete aqui, eu simplifico esse A vezes B mais A vezes B por só uma operação, A vezes B. Que nem aqui eu tinha A mais A, eu simplesmente simplifico para A. Beleza. Seguimos. Conseguimos já sair dessa expressão grande aqui para essa expressão aqui. A vezes B mais A vezes C, mais B vezes C. Dá para simplificar ainda mais? Dá. Olha só essa regra, olha só esse cara aqui. Eu tenho a variável B, que depois ela aparece aqui de novo, multiplicado por C. Ou seja, a variável está aqui, depois a mesma variável está aqui multiplicando por outra. Tem alguma regra que trabalha com essa operação aqui? Tem. A regra mista dessa. A variável mais essa variável multiplicada por outra. Como que eu posso simplificar isso aqui? Pode simplificar simplesmente por essa variável. Foi o que foi feito nesse caso. B mais B vezes C eu posso simplesmente simplificar por B. Depois disso, eu notei, pessoal, que eu tenho A vezes B mais B. Novamente a mesma regra. A variável mais a soma dela mesma com outra variável. Simplifico novamente por B. Feito isso, a gente tem a expressão B mais a C. E aí, a partir daí, eu não consigo ver mais nenhuma regra de simplificação que a gente poderia aplicar e chegamos ao final da simplificação através da álgebra booleana. O que significa isso? Significa que essa expressão enorme aqui foi simplificada para essa expressão aqui. E as duas têm que ter a mesma funcionalidade. A mesma, gente. Vamos ver? Vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui a minha tela do Logisim, novamente. E vou colocar essas duas expressões aqui e vou fazer o teste, tá? Vou deletar esse circuito. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá. Vou deletar esse circuito aqui. Eu tenho que ver quantas entradas eu tenho. Eu tenho 3 entradas aqui nesse circuito. Então eu vou colocar 3 linhas de entradas aqui. Entrada A, entrada B, entrada C. Vamos montar, primeiramente, esse circuitinho aqui, ó. Eu vou tirar um print dele e vou mostrar o que eu estou montando. Esse aqui. Tá?
A vezes B mais A vezes B mais C mais B vezes B mais C. Parece ser bem grande, né? Eu vou começar trabalhando com esses operadores pequenos aqui, ó. Eu vou fazer A vezes B. A vezes B. Depois eu vou fazer esse outro operador aqui. B mais C vezes A. Então eu faço, vou pegar aqui a soma. Vou fazer B mais C. E depois eu vou pegar tudo isso e multiplicar com A. Percebam que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o B mais C, fiz B mais C, né? Peguei essas entradas e fiz B mais C. Depois, a saída dessa operação aqui, eu multipliquei com A. Tá? Mais à frente, a gente tem uma expressão bem similar ao que a gente acabou de fazer aqui. A gente tem primeiro uma soma e depois uma multiplicação. A soma ali é de B com C, novamente. Só que dessa vez está sendo multiplicado com B. Tá? Unindo A vezes B mais essa expressão aqui, mais essa terceira expressão, tá uma soma. Tá? Então, eu vou pegar aqui a minha porta lógica de soma, vou dizer que são 3 entradas, e vou unir elas. E pronto. A saída dessa porta lógica soma aqui vai ser a saída do nosso circuito. Tá? Vou ver se eu não consigo fazer aqui uma... Se eu não consigo fazer uma separaçãozinha aqui. Isso. Esse aqui, portanto, gente, é o circuito original. Agora eu vou desenhar o circuito lógico simplificado que a gente fez aqui. Ele é B mais A vezes C. Tenho que fazer aqui a operação A vezes C. Vou pegar aqui o A, vou pegar aqui o C e vou somar isso aqui com o B. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais para baixo para não ficar tão confuso. Deu. Esse aqui é o circuito lógico simplificado. Vamos colocar aqui uma saída para ver como é que ele se comporta e vamos começar a testar para ver se esses dois circuitos se comportam da mesma forma. Tá? De novo, pessoal,
como é que eu sei que essa expressão aqui vai ser equivalente a essa expressão aqui? Testando. Tá. Vamos lá. Vamos ver o que acontece se eu colocar... Só vou tentar ver se eu não consigo diminuir aqui. Vou botar mais para o lado. Isso. Esse circuito aqui é essa expressão e este circuito aqui é essa expressão. Vamos testar. Se eu coloco A igual a 1, as duas saídas são 0. Se eu coloco B igual a 1, as duas saídas são 1. Estou chutando valores aqui, tá, gente? Eu não estou varrendo a tabela verdade dele. Eu estou só chutando valores. Se eu colocar C igual a 1, as duas saídas são igual a 1. Se as três entradas forem igual a 1, as duas saídas são igual a 1. Vocês percebem que não importa qual a entrada que eu coloque aqui, ou de quantas maneiras eu coloque, os dois circuitos, eles estão se comportando da mesma forma. Isso significa o quê? Isso significa, gente, que a nossa simplificação deu certo. Isso significa que esse circuito, aliás, esse circuito simplificado aqui, funciona da mesma forma que esse circuito original aqui. Só que dessa vez eu estou usando muito menos portas lógicas. Aqui eu estou usando duas portas lógicas. Aqui eu estou usando uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas lógicas. Tá? Isso faz uma diferença enorme quando vocês vão implementar esse circuito ou quando vocês precisam fazer alguma simplificação dentro de algum programa. Tá? Essa é a ideia da gente estudar álgebra de Boole. É permitir a gente pegar essas funções lógicas mais complexas, simplificar elas e obter um menor número de portas ou uma implementação mais simples. E é isso, gente. Esse era o conteúdo da aula de hoje. Abro para perguntas, dúvidas, questionamentos. Não sei se vocês chegaram a fazer exercícios, não sei se vocês não entenderam alguma coisa que vocês viram ali. Alguma complementação, gente? Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo também. Tá. Vocês chegaram a fazer algum dos exercícios que foi proposto ali? Chegaram a dar uma olhadinha? O que vocês acharam? Vou fechar isso aqui. Deixa eu entrar aqui na aula. Tipo ali, ó, gente. Deixa eu pegar aqui um desses exercícios. Claro, eu deixei o gabarito ali para vocês, né? O gabarito, ele mostra ali como é que eu fiz esses exercícios. Tá meio ruim de ver, porque eu acabei fazendo no lápis, mas dá para se entender mais ou menos. Ali. Vamos subir aqui um pouco. Não sei, gente. Vocês querem que eu explique algum desses exercícios para vocês? Ficou algum que vocês olharam ali no gabarito e não entendi direito, queria que o professor explicasse melhor? Eu vou pegar uma água ali, um whey, deem uma olhadinha ali nos exercícios. Eu já volto aí, só um minutinho, tá?
E aí, gente? Algum exercício que vocês gostariam que eu explicasse? Ou tá tudo de boa? Estranho se tiver tudo de boa. Geralmente essa parte de álgebra booleana o pessoal dá uma olhadinha assim, faz uma cara meio torta porque envolve manipulação matemática. O que vocês acham? Tipo aqui, ó, gente. Esse primeiro exercício aqui, ó, peraí que eu vou apresentar a tela. Tipo aqui nesse primeiro exercício. O que é feito aqui, ó? Eu tenho uma expressão maior. Eu tenho uma expressão A vezes B mais A vezes C, apesar de estar faltando ponto aqui, é uma multiplicação booleana. Tudo isso está negado. Mais A negado vezes B negado vezes C. Ok? Essa função lógica deve estar realizando alguma expressão, em alguma aplicação ela deve fazer sentido. Para nós, neste momento, por enquanto, não importa tanto a aplicação dessa função, importa mais como a gente vai manipular ela. Tá? Então, o que foi feito aqui? Ó? Primeira coisa, gente, eu não consigo trabalhar com isso aqui quando tem esse barrado aqui em cima. Tá? A não ser que eu aplique um teorema de De Morgan para eu conseguir desmembrar esse barrado. O que o teorema de De Morgan diz? Que se eu tenho uma soma e o resultado dessa soma é negado, o que eu posso fazer? Eu transformo essa soma numa multiplicação, que foi o que foi feito aqui. Deixa eu só colocar aqui e tirar essa parte. Que foi o que foi feito aqui. E aí eu nego cada uma dessas partes aqui de forma individual. Beleza, já nos ajudou. Mas ainda assim, eu tenho uma operação de multiplicação completamente negada aqui em cima. Aplico novamente um teorema de De Morgan, mas aí nesse caso eu aplico o primeiro. O que ele diz? Que se eu tenho aqui ó, uma multiplicação, tá? E essa multiplicação está negada, eu posso transformar essa multiplicação numa soma e aí fazer o complemento de cada uma dessas variáveis de forma individual. Então eu faço essa operação aqui e depois eu faço essa operação aqui. Tá? Ajudou? Já ajudou. Agora eu faço simplesmente uma propriedade distributiva entre elas. Então eu multiplico A barrado vezes A barrado, multiplico A barrado vezes C barrado. Depois eu multiplico B vezes A, e depois eu multiplico B vezes C barrado. Tá? Claro, aqui já foi super simplificado essa expressão aqui. Por exemplo, aqui no A vezes A barrado, eu já simplifiquei para A barrado. Tá? No caso aqui de A vezes C barrado, como ficou esse A barrado mais, esse A vezes C barrado, já foi simplificado tudo aqui por esse A aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai aparecer em algum lugar aqui depois. Não, não vai, mas depois eu posso mostrar isso para vocês ali, tá? Feito isso, sobrou essa expressão aqui, ó. A barrado mais A vezes B vezes C, tá? Que dá para simplificar através daquela regra mista que a gente viu ali, em que eu tenho uma variável e essa variável está se repetindo, multiplicando por qualquer que seja essa outra coisa, eu consigo simplificar tudo isso aqui simplesmente pela variável, o A barrado. Tá? Vocês entenderam aqui, gente? Vocês entenderam como é que esses pulos aconteceram aqui?
Pessoal? Eu entendi. Tá bom, gente. Eu preciso do feedback de vocês para eu saber onde é que vocês estão indo, o que está sendo feito. Agora, se vocês entenderam aqui, tá de boas, podemos fechar por aqui. Se vocês não entenderam e querem mais alguma explicação, eu posso me debruçar junto com vocês e fazer mais alguns exercícios. Fica a critério de vocês. Então tá, gente. Se não tem mais dúvidas, se vocês não têm mais nenhum questionamento sobre essa parte, a gente pode finalizar por aqui, tá? Mas eu repito, se vocês quiserem conversar comigo fora, digamos que se sentirem encabulados, se vocês quiserem conversar comigo fora desse horário, se vocês quiserem tirar alguma dúvida que não seja agora nesse encontro síncrono, é só me chamar ali no WhatsApp. O meu atendimento com você segue mesmo depois desse nosso encontro síncrono finalizado. Ele serve aqui mais para eu dar essa explicação geral para vocês e para eu conseguir tirar a dúvida e verificar se o grupo não tem uma dúvida em comum, tá? Mas se finalizou por aqui, beleza. Recomendo vocês continuarem o estudo essa semana, né? A gente vão entrando em contato comigo. Lembrando que eu só adiantei o nosso encontro síncrono de quinta para o dia de hoje, porque quinta-feira vai acabar sendo feriado, aí muita gente se programa para viajar também, não que para mim faça diferença, né? Mas muita gente se programa para viajar, então acaba não podendo comparecer na aula, no encontro, tá? Boa semana para vocês, bons estudos e qualquer coisa eu tô aqui. Me chamem, viu? Feito, Feito. Obrigado. Até mais. Feito, até. Feito, senhor. boa semana.